Até onde a democracia representativa, ela de fato representa a vontade da maioria que votou no representante. Representante este que, na maioria das vezes, se vale de uma pretensa legitimidade para justamente contrariar a vontade daqueles que o elegeram como representante de si. No fundo, eles representam tão somente os interesses daqueles que o financiaram, não os interesses de quem comprou a ideia de tais financiadores. Isso porque a democracia representativa leva você a acreditar que o ideal é encontrar, através do voto majoritário, a ditadura de um só homem. Por isso há essa polarização, extrema-direita e extrema-esquerda. Então são os opostos que acabam se beneficiando desse antagonismo, dessa bipolaridade política que o Brasil se encontra atualmente, e a tendência é só piorar. Não há espaço para o debate, não há espaço para um debate propositivo de ideias, de projeto. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, na verdade filósofo genebrino do século XVIII, dizia que as pessoas representam apenas a si mesmo. Então não há uma democracia representativa de fato. Mas há uma coisa chamada vontade geral. O que Rousseau chamava de vontade geral, na verdade seria o denominador comum. Algumas pessoas acabam abdicando de sua liberdade em prol do bem comum. Na verdade, John Locke já dizia isso também, dizia que a comunidade precisava ir na direção da maioria. Lógico, como se a maioria tivesse mais autoridade para poder decidir qual o melhor rumo a ser tomado. Essa vontade não é baseada em conhecimento técnico, conhecimento empírico, não é baseada em nada, apenas numa vontade da pessoa. E as outras têm que se submeter a ela. Todavia, se ele satisfizer as vontades dessa maioria, ainda ia. A gente ainda poderia aceitar. Mas num país onde a maioria da população ainda passa fome, então, qual a maioria? A gente precisa definir qual é a maioria. Que maioria é essa? Será que o interesse da maioria é permanecer com fome? Que maioria é essa? Então, para evitar subjetividades, ludibrios em relação à maioria da população, que é uma população desinformada, gostaria de compartilhar com vocês um modelo de estrutura política, de governança, talvez considerado utópico por alguns, mas este livro, esta minha tese chamada Ensaio sobre Democracia Meritocrática, e eu já explico o porquê desse nome, assim que eu publiquei em 2010, eu distribuí em algumas universidades, e duas delas acabaram usando como referência bibliográfica de cursos sobre a área de gestão pública. Dentre elas, a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, onde uma aluna acabou usando esse meu livro como uma referência bibliográfica, e na Universidade Federal de Tocantins, em parceria com a Escola da Magistratura de Tocantins. Meu objetivo aqui é tentar fazer com que essa utopia, assim como dizia Oscar Wilde, se torne uma verdade prematura. Jean-Jacques Rousseau dizia que a gente não pode se valer das comparações de governos, porque cada país, assim como Montesquieu também, filósofo do mesmo período, o iluminista Montesquieu, o iluminista inglês, ele dizia que a gente deveria estudar as leis de acordo com a cultura do lugar, a geografia. Isso ele disse no livro Espírito das Leis. A gente não pode se basear no governo dos Estados Unidos para a nossa realidade, ou da Suíça para a nossa realidade. Rousseau dizia algo parecido com isso. Como o regime das pessoas sãs não é apropriado aos doentes, não se deve querer governar um povo corrompido pelas mesmas leis que convêm a um povo são. Então, para um homem poder se alçar na soberania de qualquer país, ele precisa fazer com que os interesses daquela classe que está apoiando ele se tornem também os seus. Resolver o problema da miséria, da saúde, que isso acaba ficando em segundo plano. Isso acaba servindo apenas de uma desculpa para que ele possa te convencer de que ele tem a solução para os problemas. E o nosso sistema político não consegue obrigar a pessoa a cumprir a sua promessa. A única punição, vamos dizer assim, é simplesmente ele não ser reeleito. E muitas vezes ele ainda acaba sendo reeleito. Então é aí que decorre o perigo de predominar o interesse da maioria, especialmente países de terceiro mundo, onde a maioria das populações são facilmente ludibriadas. Mais uma vez eu volto a citar Rousseau. Rousseau dizia que os súditos, uma vez habituados à servidão, já não sabem viver fora dela. Um exemplo, a gasolina aumentando toda semana. É simples você convencer a pessoa. É só você falar, mas no governo do PT
Não estou aqui defendendo o partido. No governo do PT, roubaram muito. Por isso que ele conseguia manter o preço. Por isso que ele conseguia, às vezes, até reduzir o preço da gasolina. Ora, para a pessoa que está abastecendo o tanque, quem tem que se preocupar, quem está roubando, quem não está, é o promotor, é o Ministério Público. Então, se não há nenhum tipo de ação penal sobre isso, não é você, cidadão, que deve acreditar nessas falácias. Para você importa simplesmente se o preço da gasolina está compatível com o que você ganha ou não. Se não está compatível com o que você ganha, tem alguma coisa errada. Só que eles conseguem fazer você acreditar que só está aumentando. Na verdade, o aumento é para te ajudar depois. Nunca é para agora. Você nunca é ajudado agora. Sabedores disso, os políticos acabam transformando a política numa verdadeira catilinária. Cada político acaba levando mais tempo para derrubar o adversário do que para apresentar projetos para você que vai votar nele. Não vou me estender mais, porque senão fica um vídeo cansativo. A minha ideia é apresentar em etapas. As pessoas que forem mostrando interesse, elas vão acompanhando. E o próximo vídeo eu vou falar sobre a conveniência do pluripartidarismo e por que a gente precisa reduzir o número de partidos políticos, se não acabar com todos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.